E aí, tropa dos meus futuros aprovados, aqui é o professor Felipe, como é que vocês estão? A gente vai por isso mais uma questão da prova da EPAT, que é a questão de cartografia. Eu amo esse assunto. Vamos lá? O assunto aqui é cartografia. Eu queria dar um resuminho sobre cartografia. Vamos lá. Os cartógrafos, que é o que faz, que é o que participa da cartografia, é, são criadores de mapas. Eles têm um papel de colocar que que um, um círculo, como a Terra, se torne um retângulo. Como a gente sabe que é impossível que isso aconteça de forma original, os cartógrafos sempre têm que deformar ou a forma do continente, ou a área do continente, ou o tamanho original de alguns países para que caiba todos os continentes e países dentro daquele mapa. Isso acontece porque é impossível que um círculo se torne retângulo. Então tem que ter uma deformação. Só que o que eles fizeram? A cartografia ele vai começar no período das grandes navegações. Já existia assim cartógrafos antes, mas vai ficar mais forte nas grandes navegações, que é quando vai fazer o país todo, o país não, o planeta todo, todos os países ali, para saber para onde ir. Existem várias fotos cartográficos. Aqui, ó, como era a cartografia antigamente. É, e com isso, como naquela época quem dominava era a Europa, um exemplo disso é Mercator. Mercator vai criar uma cartografia onde coloca a Europa no centro e bota a Europa maior e a África do tamanho da Groenlândia. Já, por exemplo, Peter vai colocar os países periféricos, no caso países do sul, um pouco maior e deixar menor a Europa. A de Hobson, que é a que a gente utiliza atualmente, vai deixar os países com formas iguais, mas com deformações nos seus polos. Isso é por causa da questão da hegemonia. É hegemônico, ele quer, quem domina na época é que fica no meio, é quem comanda a cartografia. Então, quem comanda aquela época é quem manda na cartografia. Isso é a forma de demonstrar poder até na cartografia. É uma semiótica. Com isso, a gente já sabe que eles só quer deformar, eles deformam o tamanho dos países normais e aumenta aquele país que está em poder naquela época, ou um continente, só para demonstrar mais poder. Isso é uma semiótica. Com isso, vamos para o enunciado. Com base no texto, em seus conhecimentos sobre cartografia, é correto afirmar que, vamos lá, você já viu o mapa mundo tradicional? Certo. Aquele com a Europa no centro e a África aparentemente no mesmo tamanho da Groenlândia. Agora, experimente ver a projeção de Peter. Nela, a África é enorme e a Europa bem menor do que parece do mapa clássico. Não se trata de erro, mas de escolha. Quem faz o mapa também escolhe o mundo que deseja mostrar. Então o texto já evidencia muito bem o que eu quero falar, o que eu já falei. Vamos lá, letra A. A exposição de Mercator apresenta fielmente áreas dos continentes, sendo a mais adequada para finalidades educacionais. Não. A projeção de Mercator, ele é conhecida por deformar a forma dos continentes para conseguir deixar a Europa maior, já que a Europa é bem pequenininha, já não estou falando assim não. Em comparação à África, que deve caber umas mil Europa dentro da África. É, com isso, ele deforma as áreas do continente originais para crescer a Europa. Então, essa não é a resposta. E a finalidade educacional, não. A que a gente usa para a educação é a de Hobson. Letra B. A projeção de Peter distorce completamente as formas do continente, sendo inadequada para representar as relações de poder global. Não. Na verdade, a exposição de Peter, ele não distorce completamente as formas do continente, porque ele quer deixar que os continentes sejam do tamanho verdadeiro, mas ele só deforma os seus polos. A gente pensa, por exemplo, que os Estados Unidos e a Groenlândia fica bem apertadinho, enquanto países periféricos como continentes periféricos como a América e África ficam maior. Agora, dizer que ele é inadequado para demonstrar as relações de poder global é verdade, porque ele coloca os países periféricos emergentes bem grandes
E países desenvolvidos, bem menor. Letra C. A escolha da projeção cartográfica é neutra e visa apenas representar os continentes com maior precisão científica. Não, gente. Não, 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 não. O próprio texto fala isso, que isso não é verdade. E eu, na explicação, já falei para você já. Que ele sempre distorce para acrescentar um poder ao que está no comando na época. Letra D. Projeções cartográficas podem privilegiar determinados países ou continentes, revelando intenções ideológicas na construção do mapa. Isto é verdade. Esta é a resposta. Letra E. O mapa mundi tradicional, por sua alta fidelidade espacial, é o único utilizado oficialmente por instituições internacionais. Não, 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 não. O mapa tradicional aqui no Brasil é o de Hobson. Mas, por exemplo, os Estados Unidos utiliza ainda o de MacArthur. Por quê? Os Estados Unidos é muito maior. Para mostrar poder, entendeu? Se você tem essa questão, curte, comenta, compartilha e manda para aquele amigo que está desesperado para a prova.